porque a última rodada, para alguns que não vale de nada, né, que não tem mais sentido nenhum, para o Bahia ainda tem muito sentido, não só para o Bahia, mas para alguns outros clubes e, diga-se de passagem, para os times que estão na parte de baixo da tabela brigando ainda para não serem rebaixados, né? E hoje, melhor dizendo, vou colocar a tabela na tela para a gente poder já reagir aqui. Hoje se configurou mais uma coisa, né? Após o jogo entre Botafogo e Cruzeiro hoje, né? Eu estava assistindo esse jogo e diga-se de passagem que estava se configurando algo melhor para o Bahia, né? Pois o Cruzeiro chegou a estar vencendo o jogo por 2-0 e depois tropeça, né, em alguns pontos, leva o primeiro gol e, consequentemente, leva o empate, né? Empate esse que não é ruim para o Bahia, mas poderia ter ficado melhor se o Bahia tivesse visto o Cruzeiro vencer. Por quê? Iremos falar disso exatamente agora. O Cruzeiro vencendo, né? O Botafogo, na última rodada, empatando, iria a 61. Ou iria, melhor dizendo, se o Cruzeiro tivesse vencido e o Botafogo não tivesse um bom resultado na última rodada, por exemplo, um empate, né, ele ia para esses mesmos 60 pontos aqui. E o Bahia tinha a chance, né, de até mesmo se manter na sexta colocação, apenas se de uma certa forma até perdesse. Porque o Bahia tem 60 pontos, o Botafogo, se tivesse perdido hoje, iria ter 59. Se na última rodada o Botafogo empatasse, ele iria para esses 60 pontos que foi hoje, né? E aí o Bahia poderia se manter na sexta colocação ainda com a derrota. Você está entendendo o tanto de coisa que mudou com esse empate? Porém, contudo e todavia, foi um empate que foi bom para o Bahia. Por quê? Porque na última rodada, o Bahia depende apenas, né? Depende apenas de si próprio para se classificar de forma direta para a Libertadores da América. Qual é o placar para o Bahia se classificar? Vencer o Fluminense. O Bahia vencendo ao Fluminense vai a 63, ultrapassa o próprio Fluminense, que tem hoje 61, e se classifica de forma direta para a Libertadores da América. Porém, a gente precisa também deixar claro que o Bahia, na última rodada, pode se manter nessa sexta colocação e ainda também ir de forma direta para a Libertadores. Como isso, Marcelo? O Bahia vai precisar aguardar o término da Copa do Brasil. Porque tem 2 clubes hoje que conseguirá ser campeão da Copa do Brasil ainda, que são eles, o Cruzeiro e o próprio Fluminense, né, que estão configurados dentro da zona de classificação para a Libertadores. E esses 2 times vencendo a Copa do Brasil, claro que a gente está falando sobre os 2 clubes que podem vencer e ajudará o Bahia a ir de forma direta para a Libertadores. E não desmerecendo os outros 2 clubes que ainda podem também ser campeão sem problema nenhum, que é o Corinthians e também o Vasco. Mas, para deixar claro, o Bahia vai precisar na última rodada de um triunfo apenas para se classificar logo de forma direta. E tem esse ponto que pode se configurar
o Bahia permanecendo na última rodada em sexto colocado. Irei pontuar agora rapidinho. O Bahia na sexta colocação hoje, empatando na última rodada, vai ter que torcer também por um empate do próprio Botafogo ou de uma derrota, né? Então, se quiser ir de forma direta, vença. Se quiser se manter em sexto e aguardar a Copa do Brasil, vai precisar ao menos empatar e o Botafogo também empatar ou perder. O problema todo está, no meu ponto de vista, exatamente no próprio Bahia. Não é novidade para ninguém que o Bahia, de uma certa forma, faz jogos muito abaixo fora de casa, e eu não vou me ater mais a isso, todo mundo já sabe, já é algo batido, não é algo dessa última rodada, é algo que se configurou em todo o ano do Bahia, então já é algo batido. Mas ainda tem a chance e a gente vai torcer para que isso aconteça. Eu preciso também pontuar uma coisa para essa última rodada, é que o Fluminense irá ter esse jogo da Copa do Brasil, consequentemente, depois da última rodada do Brasileirão. Então existirá, e existe sim, e eu acho que deve acontecer, do Fluminense poupar alguns atletas para a semifinal da Copa do Brasil. E isso o Bahia pode sim ter algumas vantagens, porém não quer dizer nada, porque o Bahia não desempenha bem fora de casa. E mesmo que o Fluminense venha com um time reserva, o Bahia poderá ter uma chance maior, claro, de vencer. Time para isso tem, mas não tem conseguido jogar. Então, contudo e todavia, o Bahia vai, de uma certa forma, com chances, vai lutar até o final, mas não quer dizer nada. E eu torcer, você torcer, também não quer dizer nada, porque agora vai depender do próprio Bahia, dos atletas, né? Da postura desses atletas na última rodada, para, de uma certa forma, entregar para o Bahia uma classificação que está, sim, nas mãos dos atletas, né? Eu poderia, de uma certa forma, até, né, dizer assim, o Bahia agora pode se classificar de forma direta até sem fazer o seu papel. E diga-se de passagem, velho, que pode demais acontecer isso, né? Pode demais acontecer isso. Porque normalmente eu tenho falado aqui e vou voltar a falar que o problema do Bahia, em alguns casos, não está nos outros clubes, não está nas possibilidades, não está em um time jogar contra o Bahia com o time A, ou time B, ou time C. O problema do Bahia fora de casa está exatamente no próprio Bahia, que não consegue desenvolver um futebol assim, plausível para vencer fora de casa. O Bahia fora de casa é um time irreconhecível. Irreconhecível. Essa é a mais pura verdade, tá bom? Essa é a mais pura verdade. Então, eu acho que eu fui muito claro nesse início, nessa pauta da última rodada. Fui muito claro o que precisa acontecer, o que pode acontecer. Lembrando, né? O Botafogo tem as chances dele, o Fluminense tem chances dupla de ir direta, vencendo a Copa do Brasil e também ainda permanecendo no G5. Não sabemos qual é a visão do Fluminense, mas no meu ponto de vista, eu não preciso ser conhecedor do pensamento do Fluminense para entender algumas coisas. Eu acho que o Fluminense vai focar na Copa do Brasil, até porque a Copa do Brasil é algo que gera um fim lucrativo muito bom, né? O prêmio da Copa do Brasil é bom, e eu acho que o Fluminense é notório, é nítido, acho que todos os clubes iriam fazer isso, irá poupar alguns jogadores, né?
irá poupar alguns jogadores. Mas eles também só dependem de si, só depende exclusivamente de um empate na última rodada contra o Bahia para se manter na quinta colocação e se classificar de forma direta, né? Então, fazendo essa pequena análise de início, eu já posso hoje ser aí mais categórico em dizer que o jogo se configurou mais difícil em algum momento, né? Mas hoje se torna um pouco mais factível para o Bahia, sim. O Bahia tem condições e deve ter chances de vencer o Fluminense no Rio de Janeiro. Não é nenhum bicho-papão. A gente já tem, de uma certa forma, uma imagem muito ruim, né? Do último jogo pela Copa do Brasil, onde o Bahia não jogou absolutamente nada lá no Rio de Janeiro, mas é um novo momento, é uma nova competição, devemos de uma certa forma entrar com uma postura diferente e eu consigo, mesmo tendo em vista muitos jogos ruins do Bahia fora de casa, eu consigo sim entender que pode ter sim um triunfo do Bahia no Rio de Janeiro. Mas volto a dizer, o que o Bahia tem entregado não me dá essa segurança. Porém, como um torcedor e como alguém que, de uma certa forma, já está aqui entregando a você, as 66 pessoas que estão ao vivo com a gente nesse momento, nos dois formatos aqui no YouTube, você aí do outro lado pode também, de uma certa forma, não confiar, você está no seu direito. Porém, vai ter muitas coisas dessa partida que pode levar o Bahia a vencer. A primeira, no meu ponto de vista, o Fluminense, de uma certa forma, não vir com seu time titular, que deverá não vir. A segunda é a postura do próprio Bahia. Se o jogo iniciar e o Bahia se manter com uma postura louvável, entrar com garra, com personalidade, tá? Eu acho que dá para vencer. Ainda que o Fluminense tivesse o seu time titular em campo. Para mim, o time do Bahia e do Fluminense são times que eu não vou dizer qual dos dois é melhor aqui, tá? Até porque é uma análise um pouco mais minuciosa, mas eu poderia dizer que são elencos um pouco parelho e a própria tabela diz isso, né? A própria tabela diz isso. O Bahia já venceu o Fluminense esse ano, o Fluminense também já venceu o Bahia esse ano, tiveram alguns jogos brigados, como aquele 3-3, aonde o Bahia teve chance também de virar aquele jogo até no finalzinho, naquele lance onde Jean Lucas sai na cara do gol e o jogador do Fluminense faz ali a falta e é expulso no último lance praticamente do jogo. Então foram jogos parelhos, foram jogos de dois times que têm qualidade. E vai ser um jogo lá no Rio de Janeiro, difícil sim para o Bahia, independente do time A ou time B, mas o Bahia vai precisar nos dar, né, principalmente no início do jogo, aí motivos para que possamos